Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Eu ouvi um amém muito fraco. Amém, irmãos? Amém. Que bom que tem gente aí, né? Glória a Deus. Irmãos, eu queria essa manhã compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós ainda estamos vivendo dias difíceis com relação à pandemia, tudo que tem acontecido nos últimos dias. Essa semana, assim, me bateu um temor muito grande, porque se no início era algo novo para todos nós, existia uma faixa onde esse vírus penetrava mais ativamente, que eram nas pessoas de comorbidades, nas pessoas de mais idade, nas pessoas que tinham algum tipo de debilidade no sistema imunológico. Mas, nesses últimos dias, para o nosso espanto, a gente tem perdido muitas pessoas de menos idades, pessoas que não tinham debilidade, que foram atacados e, por alguma forma, perderam a vida. Nós temos uma lista de pessoas em que nós estamos orando, como célula, como supervisão, e causa muita tristeza quando vem a notícia: ó, esse aqui não é mais para orar pela vida, mas para que Deus conforte a família. Realmente, nós estamos vivendo dias bastante difíceis. Basta olhar aqui, todo mundo de máscara. Eu me livrei dela agora, mas é um desconforto, mas tudo indica que a gente não vai nos livrar dela tão cedo. E diante desse cenário de perdas, eu creio que você está vivendo isso também. Nós precisamos entender que fala também dentro de nós de um instinto de sobrevivência que fala mais alto. Porque o medo ainda continua, a angústia ainda continua. A gente usa como um bordão, muitas vezes, que na verdade é uma verdade, que tudo vai passar. Eu acredito que tudo vai passar. Mas a grande verdade é que ainda não passou. Não passou. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nos tempos e nas circunstâncias da vida, elas sempre são usadas por Deus para tratar com seus filhos, conosco. E o medo, ele é inerente ao ser humano, ao homem, mesmo aquele que tem Deus. O medo, ele é instrutivo, ele é necessário. O medo, como nós já falamos aqui, ele não pode se tornar uma prisão para nós. Mas o medo, ele nos faz refletir muitas vezes sobre aquilo que a gente vai fazer, a decisão que a gente vai tomar. E isso, de alguma forma, freia o nosso ímpeto. E essa manhã eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Eu sou muito cético nas coisas de Deus, eu não acredito muito nessas coisas, mas eu acredito de uma forma bem simples que Deus fala conosco. E essa semana eu estava até compartilhando com a minha esposa que eu tive 2 sonhos, e nesses sonhos eu estava com meus filhos, com minha família, e algumas vezes com outras pessoas, numa caverna. E eu fiquei pensando, caverna. E Deus me trouxe essa passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 22, que eu queria compartilhar essa manhã com você. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito,
e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Verso 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com ele moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, te louvamos essa manhã, te agradecemos, Deus, por esse tempo aqui tão precioso na tua presença. Também, Senhor, queremos interceder pelas nossas vidas, pela nossa família, por todos aqueles que estão enlutados nesses dias, Pai, por todos aqueles que estão lutando nas UTIs, em busca de ar, algo tão simples que o Senhor nos dá todos os dias, Senhor. Nós queremos interceder pelas famílias que estão enlutadas, por aqueles que têm os seus familiares internados. Queremos pedir, Senhor, essa manhã, a tua visitação sobre cada lar, sobre cada coração, sobre cada pulmão comprometido. Que o Senhor venha restaurar, Deus, que o Senhor venha consolar aqueles que perderam pessoas nesses dias. Que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, nos abençoando, nos dando compreensão, sabedoria, entendimento, nos protegendo de todo e qualquer mal, Senhor. Guarda-nos em Ti nesses dias tão difíceis, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A história de Davi é muito linda, irmãos. Davi foi ungido quando ele tinha cerca de 12 anos. Ele foi ungido como rei de Israel, mas ele não tomou posse do trono. Ele esperou um pouco, porque naquele tempo Saul era rei. Saul, na verdade, já estava sendo reprovado por Deus. Deus chamou a Samuel, o profeta Samuel, para que ele fosse até a casa de Jessé. Ali ele escolhe o filho de Jessé, o filho mais novo, caçula, Davi. Quando Deus mostra para Samuel aquele jovem ruivo, a Bíblia diz que ele derrama o óleo sobre a sua cabeça e unge ele como rei de Israel. Só que tem um problema: naquele momento quem está exercendo o reinado é Saul. E a Bíblia diz que logo em seguida vem da parte de Deus um espírito maligno que se apossa de Saul. Saul procura agora a libertação e lhe é informado que existe um jovem que, ao tocar a harpa, ele afugenta os demônios. Davi é conduzido até ao rei, até o castelo, e ali ele se torna um instrumento de Deus na vida daquele homem. Ele começa a exercer uma função de servo de Saul, ali no castelo. A Bíblia não explica claramente, mas provavelmente todas as vezes em que Saul era possuído pelo demônio, Davi era chamado para tocar a sua harpa, e ali Saul era liberto. Logo em seguida, ele recebe uma promoção. O primeiro trabalho dele, o primeiro estágio foi servir o rei Saul, e foi ali que ele se torna uma pessoa conhecida. Ao vir visitar os seus irmãos, ele vê um filisteu, um gigante filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo, e ali ele se coloca no lugar de lutar com aquele homem, e ali ele vence Golias. Foi um grande feito naqueles dias, porque aquele gigante, ele estava afrontando um exército há 40 dias, e Davi, com aquele tamanho dele, ele vai lá e acerta a cabeça do gigante. A sua fama começa a crescer. Ele se torna um grande guerreiro no exército de Saul. E quando ele começa a lutar e vencer as suas lutas, ele desperta em Saul a inveja. E Saul começa uma escalada para matá-lo. Começa a persegui-lo. A Bíblia diz que ele foge. Na sua fuga ele chega numa cidade chamada Gate. É uma cidade dos filisteus, os seus inimigos.
Ali ele precisa fingir de louco para sobreviver. É um texto que está um pouco antes daquilo que nós lemos. Quando ele é apresentado ao rei, eles dizem: olha, esse homem aqui é um alto guerreiro, um homem que tem matado muita gente no exército de Israel. E Davi tem medo. E ele se finge de louco. Ele começa a babar, a gesticular, e o rei diz: por que vocês me trouxeram um cara louco aqui? Despede esse cara. E ele sai na sua fuga. E ali ele encontra aquela caverna. É o texto que nós lemos. Davi se refugia numa caverna. Diz o texto, no versículo 1a: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ora, para quem tem uma promessa de um castelo, ir por uma caverna não é algo fácil, até porque uma caverna não é um bom lugar para estar. A caverna não há conforto, a caverna não há segurança. Provavelmente hoje você não sairia da sua casa para você ir num culto numa caverna. Se houvesse uma Maranata, Catedral de Louvor Maranata, em uma caverna, sem ar-condicionado, sem uma saída de emergência, sem uma cadeira, você não iria, talvez que nem eu fosse. Mas ali está Davi numa caverna. E o primeiro ensinamento que eu vejo aqui na vida de Davi é que às vezes Deus nos coloca em lugares e situações inusitadas. Não é o lugar que gostaríamos de estar, mas é o lugar que Deus quer tratar algo conosco. Talvez o lugar onde você esteja hoje, a família onde você esteja inserida, não seja motivo de orgulho para você. Mas é lá que você te quer. É lá que Deus te quer. Talvez você olhe para a sua célula e você não veja grande coisa, e você pergunte: o que eu estou fazendo aqui? É lá que Deus te quer. Talvez que você olhe para o seu trabalho e você fique pensando: por que eu não largo tudo isso aqui? Mas talvez seja lá que Deus quer tratar com você. Talvez você, nessa faculdade que você está, já é um terror para você ir para ali. Porque não tem nada que possa te atrair, mas é lá que Deus te quer. Então Deus nos coloca em lugares e situações inusitadas. Talvez não é o lugar que a gente queira estar, mas é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Amém? E lá está Davi, naquele lugar. E eu volto um pouco para compartilhar com você que Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu suas riquezas, filhos, saúde, amigo, até chegar à conclusão em Jó 42:5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para que Jó pudesse obter um conhecimento maior de Deus, ele perdeu tudo que ele tinha, seus bens, sua família e sua saúde. Quando Jó realmente teve esse conhecimento, esse entendimento de quem era Deus, ele não estava numa situação favorável, ele não estava na sua boa casa, desfrutando da companhia dos seus filhos. Ele estava sentado, prostrado, adoecido, sofrendo. Às vezes Deus nos leva ao sofrimento para se revelar mais profundamente a nós. Amém? Assim que Deus trabalha, assim que Deus faz. Então Davi, quando ele chega naquela caverna, naquele lugar indesejado, na parte B do versículo 1 diz assim: quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Davi é que ele, em primeiro lugar, ele recebe o reconhecimento da sua família. Os primeiros que chegam na caverna são seus irmãos e toda a casa do seu pai.
Veja, quando Davi foi ungido rei de Israel, provavelmente isso despertou nos seus irmãos ciúme. Afinal de contas, tínhamos ali homens guerreiros que já pertenciam ao exército de Saul, e Deus escolheu um garotinho. Quando Davi foi ao encontro dos seus irmãos, naquele momento em que Golias estava desafiando o exército de Deus, o seu irmão, chamado Eliabe, chamou ele de presunçoso e malvado. Eles não tinham boa impressão de Davi, mas no momento de aperto, quando Davi está ali na caverna, os primeiros que chegam são os seus familiares. São os seus familiares. Davi é reconhecido pela sua família como um homem de Deus. Talvez esse seja o nosso maior desafio. E vai a primeira pergunta: como você é conhecido pela sua família? Como você é conhecido no meio onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Qual é a leitura que as pessoas têm de você? Davi conquistou isso. Ele conquistou a sua família. Não só a sua família, mas pessoas, outro tipo de pessoas. Outros homens se juntaram a ele. No versículo 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Se juntaram a ele os oprimidos, os escravizados, os depressivos, os atormentados. Todo esse povo vai até Davi. Que coisa interessante que ele não chamou, ele não levou com ele, ele estava lá. E essas pessoas foram até ele. Não eram pessoas que nós podemos nos orgulhar de ter como uns amigos, não é verdade? Provavelmente até a família de Davi poderia dizer, num passado: esses são teus amigos? Esse tipo de gente que ninguém quer, desacreditado, oprimido, endividado, perseguido. Essas pessoas bateram na porta da caverna, foram lá. Provavelmente Davi tinha um testemunho. Provavelmente eles sabiam quem era Davi, eles conheciam de alguma forma a sua fama, e eles queriam algo. Irmãos, essa pergunta é para mim e para você. As pessoas estão nos procurando? As pessoas estão vendo algo diferente em nós? Nesses dias onde impera o medo da morte, o terror, as pessoas estão apavoradas. Alguém tem batido na porta da nossa caverna? Alguém tem nos procurado? Como é que está a nossa fama? As pessoas têm visto Deus na nossa vida? As pessoas têm visto Deus no nosso casamento? Qual a mensagem que nós temos passado? Aqueles homens procuraram Davi porque eles queriam algo. Eles desejavam algo, eles estavam precisando de algo. O que nós temos como filhos de Deus para dar para as pessoas? Como é que está a nossa reserva de fé, de testemunho, de amor? O que as pessoas veem em nós? Mas essas pessoas, com essas qualidades, com esses adjetivos, qualidades não, que se aproximaram de Davi, que foram atrás de Davi. Eu acho lindo aquela passagem da grande ceia, onde Jesus ensina aos seus discípulos a parábola de que um homem faz um grande banquete, e ele manda seus auxiliares
chamar determinado tipo de pessoas para participar daquele banquete. E os seus servos vão, e eles chegam ali, tem um cidadão que ele comprou um campo, ele está muito ocupado. Aí ele vai no segundo, aí o segundo comprou uma junta de boi, ele está ocupado com aquilo ali, ele não tem tempo para participar da ceia, do banquete. Aí a Bíblia diz que o servo vai até outro, e ele diz assim, não, eu acabei de casar, não dá para mim. E os servos voltam sem ninguém. E o dono do banquete diz assim, olha, vai às ruas, vai aos becos, traz os pobres, aleijados, cegos, coxos, traz esse povo que eu quero a minha casa cheia. E o servo vai. E traz, ele volta, não enche a casa, ele diz, vai buscar mais gente. Eu quero a minha casa cheia. É esses que Deus quer, irmãos. Às vezes a gente rejeita alguns, desiste de alguns, mas Deus veio para esses. A Bíblia diz que Ele não veio para os bons, Ele veio para os doentes. E é esse povo que vai atrás de Davi. É esse povo que vai ter com Davi. É esse povo que reconhece verdadeiramente a sua desgraça, a sua miséria. Eles não têm esperança. E eles veem ali uma porta, uma luz para a sua situação. Talvez você que entrou essa manhã aqui nesse lugar, você seja um desses. Você esteja assustado. Você esteja desesperado, sem saber o que vai acontecer amanhã. Talvez isso tenha trazido opressão, depressão. Então você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Porque é nesse momento que nós estamos no ponto, irmão. Porque Deus não veio para o são, Ele veio para aquele que está doente. Estes homens, eles precisavam ser cuidados. E quem iria cuidar? Na parte B do versículo 2, o texto esclarece. E ele, Davi, se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi logo se torna líder daqueles homens. Agora vamos imaginar, irmãos, uma caverna, que a Bíblia não descreve o tamanho dela, mas que geralmente a realidade de uma caverna é que ela só tem uma entrada, não tem uma saída. Agora vamos imaginar 400 homens ali, naquele lugar. E Davi está ali para liderar. Davi está ali, mesmo na sua fuga, mesmo com seus problemas, ele está ali disposto a ajudar aqueles homens, sabe? Muitas vezes a desculpa que nós usamos para não dar a mão para aquele que está afundando é porque nós temos problemas demais. Mas Davi estava sendo perseguido, corria risco de morte. Mas ele estava ali. As pessoas viram algo nele. Adulão, irmão, nos nossos dias pode ser a igreja. Adulão pode ser a célula. Pode ser o lugar onde Deus quer tratar conosco. A igreja é o lugar onde Deus trabalha na vida dos seus filhos. A célula é o lugar onde Deus determina, onde Deus nos ajuda no nosso crescimento como filhos de Deus. Importante valorizarmos a célula, importante valorizarmos o encontro de célula e ser instrumento de Deus na nossa célula. Hoje não há uma caverna literal, mas há pessoas sim aprisionadas. E Deus quer tratar aquilo que precisa ser tratado. Estamos passando pelo momento de dificuldade em que a nossa fé está sendo testada, mais uma vez. Em quem nós temos crido? Sabe, irmão, eu tenho entendido que a gente precisa se entregar mais a Deus. Por quê? Porque os nossos cuidados, eles são importantes, mas eles não valem nada. Pessoas estão morrendo que estão usando máscara. Pessoas estão morrendo que estão dentro de casa, trancadas. Não há nada que nos traga o entendimento de que nós estamos livres do vírus. Não há.
Não há como se proteger. Eu penso que nesse momento é o momento em que Deus quer saber de nós onde está a nossa fé. Onde é firmado os fundamentos da nossa fé. E existe uma coisa interessante que já foi falado, eu já falei, os pastores já falaram, é que nós como crentes, a gente não precisa, pelo menos não pode ter medo de morrer. Inclusive eu já falei sobre isso, que a morte ela não precisa trazer terror para nós. Mas por outro lado, nós precisamos ver que existem muitas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. Porque a grande verdade, que pode até doer, mas é a verdade, é que quem morre sem Jesus vai para o inferno. Pode ser bonzinho, pode ser lindo, maravilhoso, pode fazer obras de caridade, mas se ele morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. Então o nosso problema não é quando morre crente, o nosso problema maior é quando morre ímpio. Porque mais um foi para o inferno. E às vezes, esse que foi para o inferno é próximo de nós. Por isso, nós precisamos temer a morte, não só a nossa, mas a morte das outras pessoas. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então nós precisamos orar mais, nós precisamos interceder pelas pessoas, nós precisamos nesse momento ser referências para esse mundo perdido, aterrorizado. Aqueles homens viam em Davi a resposta para os seus problemas. 400 homens problemáticos, esquecidos, desacreditados, aquele que ninguém quer por perto, improváveis, são o que Deus quer. É por esse que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus disse em Lucas 5, 31, 32, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você pode ter até desistido de você, mas entenda uma coisa, Deus não desistiu de você. Há pessoas que estão vivendo por viver. Elas não acreditam mais em nada, elas imaginam que Deus esqueceu, desistiu, porque Deus não ouviu minha oração quando eu clamei por fulano, quando eu clamei por Bertrando, e não aconteceu a cura. Então Deus não se importa, irmãos. Deus não esqueceu de nós. Tudo está sob o controle de Deus. Amém? A gente ora pela cura. Mas se Deus não curar e quiser levar, glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Não há como brigar com Deus, não há como contender com Deus. Afinal de contas, é de nosso livro de cabeceira o Pai Nosso que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, eles estão reunidos, o que era feito ali? Como alimentá-lo, aquela multidão? Embora o texto não fala, eu creio que Davi alimentava aqueles homens ali com seu testemunho. Ele contava, por exemplo, a sua experiência de matar um leão, a sua experiência de matar um urso. Ele contava aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Ele ministrava naqueles homens desacreditados o que Deus já tinha feito na vida dele. A sua história, ele testemunhava. O que Deus já fez na sua vida, irmão? Você reconhece que não chegou até aqui por seus próprios méritos, que você não é autossuficiente? Você considera Deus na sua vida? Observe o seu caminho, da onde você veio, o que Deus te deu, aquilo que Ele já fez na sua vida. Você reconhece que isso não é fruto só do teu trabalho, da tua força, da tua inteligência, mas você compreende que Deus te trouxe até aqui? Davi sabia disso. Davi tinha o que falar. Ele tinha testemunho. Ele lembrava do dia que ele foi chamado. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Quando chegou alguém, vem aqui na casa do teu pai que tem alguém que quer falar contigo. Quando ele chega lá, tem um profeta, um dos maiores homens, profetas da Bíblia, está lá. E Deus fala, é esse.
E lá o homem unge ele. Você já imaginou a grandeza disso? Você já imaginou de onde Deus te tirou? O dia da tua conversão, o dia que você entregou a sua vida para Jesus, aonde você estava, a situação que você estava vivendo e que você está vivendo hoje. Obras da mão de Deus, frutos da graça e da misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada, irmãos. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus e é para Deus. Amém? Essa tem que ser a nossa compreensão. E Davi sabia tanto que um dia o próprio Deus, através do profeta Natã, se encarregou de trazer a memória dele, de onde ele tinha vindo. 2 Samuel capítulo 7, verso 8, diz assim: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus está trazendo através do profeta Natã a memória de Davi, de onde ele estava, atrás das malhadas. Lá, servindo o pai, lá no pasto. Foi de lá que Deus tirou ele para constituir ele como rei de Israel. Deus sabe do nosso passado, presente e futuro. E às vezes nos lembra para valorizarmos o que ele fez e aquilo que ele está fazendo. Mas Davi, penso eu, ensinava de onde vinha a sua força. Ele era reconhecido pelos feitos que ele tinha feito. Saul matou 1.000, Davi 10.000. Homem de guerra, valoroso. Lógico, todo mundo ia se achegar a ele. Esse cabra aqui é forte. Davi matou um lobo, matou um leão, muito forte. Representa força. Mas de onde era que vinha essa força? Eu penso que é isso que Davi estava ensinando aqueles homens que se tornaram grandes guerreiros. Por exemplo, o Salmo 57 e o Salmo 142, você precisa em casa ler esses dois salmos. Esses salmos, eles foram escritos enquanto Davi estava na caverna de Adulão. Salmo 57, 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Salmo 142, 1 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. De onde era que vinha a força de Davi? De onde era que vinha o sucesso de Davi? Da sua humilhação e dependência de Deus. É isso que ele escreve. Esses dois salmos falam disso. Estou aperreado, estou arrebentado, lascado, mas eu confio em ti. Eu confio em ti, Senhor. Eu sei que tu vais me tirar dessa situação. É mais ou menos isso. Ele está revelando àqueles homens da onde vem a sua força. Aqueles homens conhecem a outra face de Davi, mas aqui são declarações de obediência, dependência do Senhor. A quem temos socorrido, a quem temos recorrido nos nossos momentos de angústia? A nossa maior virtude, irmãos, como filhos de Deus, será depender de Deus. A nossa maior virtude será depender de Deus. Os feitos de Davi eram fruto do seu amor e dependência de Deus. A oração, a adoração, testemunho geram frutos. Davi se humilhava diante de Deus. E quando ele ia para a guerra, ele vencia, porque Deus era com ele. Ele teve a experiência do filisteu. Uma vitória improvável. Um gigante de mais de 3 metros contra um menino. Ele derrotou. Essa experiência com ele deu esperança.
E ele se tornou um grande guerreiro. Irmãos, perca tudo na sua vida, menos a esperança em Deus, menos a confiança em Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus. Oração, adoração, testemunho geram frutos. Aquela célula, ela tinha tudo para multiplicar, e multiplicou. 1 Samuel capítulo 23, verso 13, diz assim: então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo, sendo anunciado para Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Nós vemos então em 1 Samuel 23, 13, que daqueles 400 homens, agora são 600. Não me pergunte aonde colocaram essas pessoas, que eu também, a Bíblia não fala e a gente não sabe, mas ali já eram 600 homens, houve multiplicação. Então o que nós entendemos com isso? O líder que ele depende de Deus, o líder que se humilha na presença de Deus, ele recebe a multiplicação. Deus honra. Deus honra. Houve multiplicação. Se nós dependermos de Deus, vivermos uma vida de santidade, de arrependimento, Deus vai nos honrar. Como é que Ele nos honra? Operando a multiplicação no nosso ministério, na nossa vida, na nossa família. Davi aprendeu o caminho da vitória. O caminho da vitória é a humilhação. Ele entendia que a força não vinha dele. Se você lê os salmos escritos por Davi, você vê muitos deles que falam a respeito disso. Confiança, dependência. Às vezes a gente arquiteta tudo tão bonitinho, tão certinho, e não dá certo, porque a gente está esquecendo do básico. A gente está esquecendo que o resultado das nossas obras, as nossas obras são o resultado do nosso tempo com Deus, do nosso temor, da nossa obediência a Deus, da nossa dependência de Deus, da nossa humilhação diante de Deus. Porque às vezes a multiplicação não é para agradar a Deus. A multiplicação é para agradar pessoas, é para chamar a atenção. Então, o processo de crescimento, ele precisa ser natural. Fruto da nossa obediência, fruto da nossa dependência. Eu penso que nesses dias Deus quer fazer uma grande colheita. Os campos estão brancos, porque as circunstâncias desse mundo trouxe isso para nós, para a igreja, o tempo da colheita. Mas nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar fazendo a nossa parte, orando, trabalhando, e Deus operando o milagre da multiplicação. Amém? Quem quer multiplicação aqui na sua célula? Quem quer multiplicação na sua família, na sua casa, multiplicação de bênção? Irmão, o segredo é a humilhação. Aprendamos essa manhã com Davi. Quebrantamento, presença de Deus. Ali foram forjados homens especiais, os valentes de Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 23, do 8 ao 38, ele vai falar desses homens e dos seus feitos. Davi naquela caverna, ele gerou um exército, que é escrito na Bíblia como os valentes de Davi. Esses homens eram homens diferentes. Eles saíram da condição de oprimidos, escravizados, depressivos, para ser grandes homens de Deus. Quando você lê lá em 2 Samuel 23, de 8 a 38, você vai ver a relação desses homens e aquilo que eles fizeram. Versículo 3 e 4. Dali, a mispa de versículo 3 e 4. Dali passou Davi a mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim.
Versículo 4. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Perceba, Davi tinha uma missão. Ele sabia que existia um trono esperando ele. Ele tinha uma missão, ele tinha um chamado, mas ele tinha também uma família. E Moabe era inimigo de Israel. Davi, na verdade, era bisneto de Ruth, que era uma moabita. Como sempre o inimigo do nosso inimigo torna-se o nosso amigo, Davi, ele se sentiu ali à vontade. Ele trouxe a sua família e ficou ali num lugar seguro. E eu penso que, em certo momento, ele começou a gostar daquilo. Davi se sente seguro de si, parece que está tudo resolvido, família em paz, segurança, ele está salvo, não tem ninguém perseguindo ele. E aí vem um perigo, o comodismo. Talvez essa seja uma das nossas dificuldades. Está tudo bem, o casamento está tranquilo, a família está tranquilo, a célula está tranquilo, então vamos descansar. Eu tenho uma agenda, está tudo determinado, então vamos descansar. Aí é o risco que a gente corre. A célula está bem, não está dando problema, a gente para de orar. Não tem gente enfermo para orar, então a gente para de orar. Está tudo tranquilo comigo, com a minha esposa, com meus filhos, então vamos dar uma relaxada. Esse aqui é o que acontece. Então Davi se sentiu seguro, só que Deus, ele tinha mais para Davi. Não era só aquilo. A gente gosta do comodismo. É muito bom. Quem quer ser incomodado? Ninguém. Então a gente passa a levar a nossa vidinha no automático. Eu venho para o culto, vou para a célula, oração deixa para depois, e a gente vai descansando. E esse é que é o perigo. Esse é o perigo, porque a Bíblia nos ensina a estarmos atentos. Paulo chega a falar a Timóteo, todo aquele que está em pé, tome cuidado que não caia. É nesse momento de distração, de comodismo, que a gente pode se perder. Então, os nossos dias nos chamam para estar atento, orando, buscando a presença de Deus, intercedendo pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso casamento, orando. Davi tem uma missão, mas ele tem uma família. Eu falei, Davi se sente seguro, parece que está tudo resolvido. Este é o perigo. Versículo 5, não fiqueis nesse lugar, diz o profeta. Não fiqueis nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi se foi para o bosque de Hered. Deus usa o profeta para despertá-lo. Havia um trono esperando por Davi. Todos aqueles homens que estavam ali, eles sabiam que Davi tinha sido ungido, que Davi vinha a ser rei. Havia no coração deles o desejo de servir Davi quando ele fosse rei. Então eles estavam ali, na verdade, Davi estava investindo num exército de homens que mais tarde iriam protegê-lo no seu reinado. Então havia uma esperança neles, assim como há uma esperança no nosso coração. Ao nos alistarmos no exército de Deus, precisamos ter isso no nosso coração. Estamos nos tornando fortes para um dia estarmos com o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém? Então, essa é a esperança que nós temos. Estamos vivendo lutas, sim. Teremos lutas, sim. Mas um dia estaremos com Ele lá. Essa é a nossa esperança, irmão. Então, aqueles homens tinham isso. Eles precisavam avançar. Eles precisavam ser restaurados. Eles precisavam ser curados. Assim, Deus, nos nossos dias, trata com a sua igreja.
no meio das adversidades, da pandemia, Deus está tratando comigo e com você. Para quê? Para que a nossa fé ela seja mais operante. Qual a esperança que nós temos? É que um dia nós entraremos no descanso do Senhor. Amém? Assim como havia uma promessa para aqueles homens, há uma promessa para nós, para mim e para você. O lugar seguro às vezes é perigoso. Deus sempre nos quer no lugar inseguro, porque lá nós somos dependentes. Irmão, desconfie do lugar seguro. Não queira o lugar seguro, porque quando nós estamos no lugar inseguro, é o lugar que nós dependemos mais de Deus. Quando a enfermidade se aproxima da sua casa, é que você tem mais tempo de orar. Quando você vê alguém próximo de você sofrendo, você sente a necessidade de orar. Então Deus às vezes nos coloca num lugar inseguro, para que a gente dependa mais dEle, para que a gente reconheça Ele mais, o poder dEle sobre a nossa vida. Muitas pessoas estão colocando a sua esperança na vacina. Só que há relatos de pessoas que já foram vacinadas e foram contaminadas. O que a gente entenda aqui? Embora que seja importante e você deva se vacinar, mas a sua confiança, primeiro, precisa estar no Senhor. Amém? Nós vimos essa semana que a ciência, ela caminha junto com Deus. Elas não divergem. A vacina é importante, sim, mas o nosso Deus, Ele é maior do que a vacina. E só Ele pode nos livrar. Amém? Davi, portanto, tipifica Cristo, o rei que procura os seus súditos. Há uma promessa para todos nós. Então, irmãos, Jesus é o nosso rei. Davi aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele atrai aqueles que não têm esperança. Quando você vê a história de Cristo, é isso que ele fez. Ele atraiu, ele atrai aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão desanimados, oprimidos. É para esses que ele veio. O que ele faz? Ele salva. O que ele faz? Ele ministra, ele fortalece. Para quê? Para que ele seja usado como instrumento dele, para a glória dele. Você está preparado para ser usado por Deus? Sabe, creio, que há muitas pessoas que estão na caverna. Eu creio que existam muitas pessoas que precisam sair da caverna. Eu creio que existem muitas pessoas que estão paralisadas, que a fé está no limite. O medo, a opressão, a insegurança está tomando conta, e isso se tornou uma prisão. Isso se tornou uma prisão, e você precisa sair da prisão. Você precisa sair da caverna. Mas por outro lado, existem pessoas que são como aqueles homens, que estão vivendo dias terríveis. Você chegou aqui e entrou por aquela porta sem um pingo de esperança. Você está pensando no dia de amanhã, você está pensando na sua empresa, você está pensando num monte de coisas. E você entrou aqui nessa situação. Então você precisa despertar. Assim como Deus usou um profeta para despertar Davi, essa manhã a palavra de Deus te desperta para viver um novo tempo em Deus. É hora de sair da caverna, é hora de se dispor, é hora de ser mais dependente, de confiar mais no Senhor. Amém? Porque Ele está aqui nesse lugar e Ele ministra essa manhã nos nossos corações essa palavra de fortalecimento. Eu queria convidar você a ficar de pé.